Gatilho mental da emoção. Nesse vídeo eu vou te ensinar a manipular a emoção das pessoas a fim de vender mais. Tudo, logicamente, pautado na ética, na honestidade e no respeito com o consumidor. Bom, e fica comigo até o final desse vídeo, pois no final eu vou te dar exemplos práticos de como você pode usar isso a seu favor. Antes de mais nada, é importante que a gente entenda o que é o gatilho mental da emoção. O gatilho mental da emoção nada mais é do que uma estratégia super poderosa para influenciar decisões e as ações das pessoas apelando para o lado emocional, ativando sentimentos de felicidade, medo, tristeza, entre outros. Tá? Eu já vou te dar alguns exemplos que você vai entender isso claramente. E por que esse gatilho funciona tanto? Porque a venda é emocional. Por isso que é importantíssimo que você sempre faça o cliente fechar na hora, nunca deixar ele pensar depois. Ah, eu vou pensar, vou falar com a mulher, vou falar com o esposo. Não, você tem que tomar a decisão na hora, porque a venda é emocional. Lógico, depois ele pode pensar, ele pode analisar, ele pode ativar também o lado racional, mas é muito mais fácil fechar na hora. E o gatilho da emoção te ajuda nesse processo, te dá mais celeridade, te dá mais agilidade no fechamento. Primeiro ponto que você tem que se atentar é que para você gerar emoções, você tem que contar histórias, usar o que a gente chama de storytelling. Então, colocar uma construção onde tem uma pessoa que ela tem um problema e a partir da solução que você vende, ela foi transformada e conseguiu resolver aquelas questões, sanar aqueles problemas atrelados à dor dela ou realizar os desejos. Simples, tá? E é realmente simples, tá, gente? É que as pessoas complicam muito tudo isso na hora de executar. Vamos supor que você venda um produto para a pele, a fim de eliminar espinhas. E aí você pode contar caso de algum cliente que comprou o teu produto, utilizou aquele produto e ela já tinha tentado de tudo, já tinha tentado um sabonete específico, já tinha tentado um tratamento com um dermatologista e nada tinha funcionado. Mas a partir da aplicação daquela tua solução, ela conseguiu remover em 1, 2 semanas aquele problema que já vinha atormentando ela de forma muito recorrente. E detalhe, quando você fala disso, você tem que trabalhar muito forte nas dores centrais e dores marginais. Dores centrais, o que é? Eliminar a espinha. Ela quer eliminar aquela espinha, quer resolver o problema da pele dela. Dores marginais, o fato de ela ter a sua autoestima baixa justamente por causa dessa espinha que ela tem no rosto. Ou então o fato de ela sempre, para poder fazer uma foto, ela tem que estar maquiada. Ela não consegue fazer uma foto sem estar maquiada. Por quê? Porque ela não se sente bonita o suficiente para fazer uma foto sem maquiagem. Ou então o fato de ela se sentir mais velha porque o rosto dela não está tão lisinho. Então são dores marginais. Na tua história você tem que citar isso. Né? A fulana tinha esse problema, ela se sentia mais velha, ela achava que a pele dela não era bonita. Mas quando ela utilizou essa solução, ela resolveu esse problema. E o que você pode fazer é dar uma melhorada ainda na história, tá? Você pode, de repente, acrescentar um personagem, pode deixar aquela história ainda mais convincente para que seja realmente uma boa história de contar. Porque normalmente quando o cliente traz para você, a história ela não está naquele grau de empolgação a motivar o teu cliente final. Então, não tem problema nenhum, é uma história real, você está utilizando. Alisson, mas o meu negócio é novo, não tem histórias. Faz o seguinte, distribui algumas amostras da tua solução e depois pede para as pessoas relatarem, fazer um depoimento para você. Se você tem um depoimento em vídeo, melhor ainda. Agora, se for falado, você pode acrescentar alguns itens aí na história a fim de torná-la ainda melhor. Antes de a gente prosseguir, deixa eu te fazer um pedido super simples, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu gostei. Fazendo isso, é totalmente de graça, você não vai pagar nada para isso, tá? E toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser informado. E mais do que isso, quando nós chegarmos em 10 mil inscritos, eu vou liberar para você um curso gratuito, onde eu vou te ensinar as melhores estratégias para você vender mais pelas redes sociais. Então, faz o seguinte, se inscreve e compartilha com outras pessoas também, tá? Faz o seguinte, também segue os meus perfis nas outras redes sociais. Lá eu posto conteúdos diferentes também para te ajudar. Tá? Vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo. Segunda dica, falar de emoção gera emoção. Como assim? Quando você começa a falar de felicidade, começa a falar
de abundância, começa a falar de riqueza, a pessoa já começa a imaginar. Né? Pode fazer um teste aí. Se eu falar para você, não pensa agora numa pessoa vestindo uma calça vermelha. Não tem como fazer isso, né? Se eu já falei para você não pensar, automaticamente o que você faz é pensar. Então quando você fala de emoção, a pessoa pensa na emoção, ela se sente com aquela emoção. Então falar da emoção gera emoção. Portanto, fale de emoções que você quer trazer para o cliente, trazer para o usuário, tá certo? Quando você estiver contando a história, fala depois para a pessoa assim, e você, como é que se sentiria se você conseguisse acabar com esses problemas, ou resolver, ou alcançar esse objetivo? Quando você leva para outra pessoa, ela começa a falar e começa a sentir. E sentindo, a emoção vem à tona e fica muito mais fácil de você convencer ela. E antes de a gente prosseguir com o conteúdo, vou deixar uma sugestão para você. Na última semana eu fiz um vídeo falando sobre a inteligência emocional aplicada nas vendas. Então, se você não assistiu esse vídeo, vou deixar no card para você. Um vídeo imperdível, falando de algo que poucas pessoas sabem utilizar a seu favor. E a terceira estratégia é você tocar em medos e desejos profundos. Muita gente fica só no superficial, fala da felicidade, da alegria, né, de como vai ser bom resolver aquilo, comprar aquilo. Bom, isso é o que a maioria já faz. Agora, quando você toca em desejos e medos profundos, né, você, por exemplo, está vendendo aí um produto que é uma segurança para a tua empresa. Um exemplo, você está vendendo uma solução que vai prevenir qualquer tipo de incêndio na tua indústria. Então você pode falar isso, bom, imagina você ter uma explosão na tua empresa, né? Você vai ser logicamente um pouco alarmista no começo, mas quanto que vale a vida dos teus colaboradores? Você fazendo esse tipo de pergunta para o empresário, ele já se sente mais pressionado a comprar aquela solução, a adquirir aquilo. Então trazer esses sentimentos mais profundos, e aí você tem que tomar muito cuidado para não ser interpretado de uma maneira que não seja bacana. Então teste isso algumas vezes e veja como vai ser a recepção, porque muitas vezes até o jeito de você falar pode atrapalhar nessa comunicação. Mas se você souber colocar isso de uma maneira a trazer, a despertar essa emoção de forma correta, com certeza isso vai ser muito positivo e vai fazer você fechar muito mais. Inclusive, depois eu quero fazer um vídeo falando justamente sobre isso, sobre o gatilho do medo, tá? Que é um gatilho tão forte que ele tem que ser falado exclusivamente sobre ele. Bom, para você que chegou até aqui, agora eu vou te dar alguns exemplos práticos. Olha só que interessante. Imagina um cenário em que, mesmo na sua ausência, sua família continua segura, amparada e sem preocupações financeiras. Foi isso que aconteceu com a família do João. Ele nunca quis pensar em se algo acontecer comigo. Não. Tomou a decisão certa para garantir que seus filhos não precisassem lidar com dificuldades financeiras, mesmo no pior cenário. Isso aqui eu estou falando, né, de uma história que a gente vai contar para o cliente na hora de vender um seguro de vida, por exemplo. Tá? Então, uma excelente maneira. E aí, lógico, você pode aprofundar, pode, né, discorrer a respeito disso. Tudo vai depender da sua lábia, vai depender da sua oratória e também se isso for colocado, às vezes, num conteúdo digital, você pode detalhar muito mais. Aqui é só um resumo, uma ideia para você sentir um gostinho. Depois, a melhor parte de treinar na nossa academia não é só o corpo que você vai conquistar, mas a força mental, a confiança, a energia que você vai ganhar para enfrentar qualquer desafio na sua vida. É sobre sentir-se bem consigo mesmo todos os dias. Então, mesma coisa, né? Eu estou aqui falando sobre algo que vai além da dor principal. A dor principal é o quê? Melhorar a saúde, né, de uma academia. Mas, além da saúde, é a questão de autoestima, é o vigor, é a força de vontade que você vai ter, a determinação, a persistência em todas as áreas da sua vida. Quando você domina esse tipo de gatilho, você consegue vender qualquer coisa. Eu vou ficando por aqui. Peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei, não custa nada para você e me ajuda fortemente a crescer esse canal e levar esse conteúdo para mais pessoas. Não se esqueça também de me seguir nas outras redes sociais e comentar aqui embaixo se você já usou o gatilho mental da emoção e se você quer que eu grave um vídeo falando sobre o gatilho do medo e da perda. Tá certo? Fico por aqui, um forte abraço e valeu!